Fala galera, beleza? Orlando Lima aqui, dando continuidade às nossas aulas sobre a Bubble. Hoje nós vamos criar a nossa primeira aplicação em Bubble, ok? Vamos lá. Primeiramente, eu sou Orlando Lima, desenvolvedor no Code especializado em Bubble, ok? Alguns de vocês já me conhecem e nós já temos aqui uma trajetória dentro deste canal, onde eu venho apresentando algumas ferramentas. No início, depois eu comecei a criar conteúdo sobre a Bubble e daí nós chegamos a este ponto, tudo bem? A partir de agora a gente vai fazer deste canal um canal específico para estudar e desenvolver conteúdo, destravar também aplicativos, tá bom? Hoje você vai criar juntamente comigo sua primeira aplicação, então me acompanhe. Vamos lá. Então vamos a um exemplo prático. O que a gente vai criar? A gente vai criar uma lista de tarefas, certo? Essa lista de tarefas a gente vai conseguir adicionar itens, a gente vai conseguir marcar como concluído e exibir a lista de tarefas. Então a gente vai conseguir criar algo no banco de dados, a gente vai conseguir modificar, que é o ato de marcar e desmarcar, e a gente vai conseguir buscar esses dados através da exibição, certo? Então, neste ponto, nós precisamos inicialmente acessar a plataforma, tudo bem? Então, eu te convido a acessar a Bubble.io. Você vai cair nesta aplicação quando você fizer sua conta, e daí você vai criar um novo app, tudo bem? Este novo app, você vai dar o nome que você quiser. Eu vou colocar o WaveMove lista de tarefas. Pronto. E vou clicar em Get Started. E daí você pode clicar aqui embaixo, ó, iniciar com Features Basic, né? Com as funções básicas da plataforma, ok? No plano free. Agora é só aguardar carregar. Todo o aplicativo novo vem com um onboarding, né? Isso aqui, ó, se você quiser, você vai pelo assistente, mas são informações extras de como utilizar. Mas a gente vai clicar aqui em sair do assistente. E já estamos na página em branco, onde a gente vai começar a desenvolver nossa lista de tarefas na prática, galera. Na aula passada eu apresentei para você o que era a ferramenta, todas as partes, todas as camadas dela, e agora nós vamos fazer uma aplicação prática. Vem comigo, viu? Se você ainda não deixou o like, lembre-se, fortalecer nosso canal, deixa o like, compartilhe este vídeo, faça o seu comentário aqui, diga quais são as suas dificuldades, em que eu posso lhe ajudar, certo? Eu estou aqui para destravar juntamente com você o seu aplicativo. À medida que eu vou ensinando, vai surgindo algumas dúvidas, claro, e a gente vai desenvolvendo aqui, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, que abriu a tela em branco, o que você vai fazer? Vamos lá, segue o fluxo. Página index é a página aqui onde a gente vai inserir os elementos. Esta é a primeira página. Primeira coisa, layout. Muda de fixo para coluna. Tamanho, pode deixar em 640, a largura. Porque daí a gente consegue ver toda a aplicação aqui dentro desta pequena tela de 640 pixels. Ok? E vamos seguindo o fluxo. Feito isso, nós vamos aqui, feita essa configuração inicial, nós vamos agora colocar os elementos na nossa interface, né? Vamos criar aqui um design com 3 elementos. Um input, um botão de salvar e um repeating group, que é para mostrar a lista. Então, primeiro é o input. A gente vem aqui em elementos visuais e insere aqui, ó, o busca aqui rolando a página, então insere aqui no search box o nome input. E daí a gente pega esse primeiro item aqui e joga na tela. Galera, vai ser um aplicativo bem simples, é só para ensinar o funcionamento. Porque se eu for fazer detalhes, a gente vai passar o dia aqui. E não é isso que queremos, né? A gente quer aprender de forma clara e objetiva. Então vamos lá. Coloquei o input, eu vou só renomear. Insira
uma tarefa. Veja que quando eu inseri o input na tela, já apareceu as opções aqui, ó, nas propriedades desse input, para eu modificar o placeholder dele, que é esse texto que aparece aqui para o usuário. Certo? Eu já modifiquei. Agora, qual é o outro elemento? Um botão. A gente vai pegar aqui, ó, o segundo item, um botão. O botão eu vou colocar o nome salvar, para ficar bem específico, né? Claro e específico. Então, eu tenho aqui, ó, uma tarefa, salvar. São dois elementos ainda sem ação nenhuma. Terceiro elemento é um repeating group. Então, eu venho aqui e pesquiso repeating group e coloco aqui abaixo. Então, nós temos 3 elementos na tela conforme a nossa descrição. O que nós vamos fazer a partir de agora? A gente vai estruturar os dados para, dentro do banco de dados, a gente criar uma tabela chamada tarefas com os campos, com 2 campos, o campo texto e um campo yes ou no, que é para a gente saber o que a gente está criando e o status dessa tarefa criada, beleza? Então, a gente vem, ó, em banco de dados, aqui a data, a gente vai criar, não tem nenhuma tabela, apenas a tabela usuário, que já vem por padrão. A gente vai aqui apenas criar uma tabela chamada tarefas. Tarefas. New type, ó, tarefas, a nova tabela, create. Então, eu criei essa nova tabela. E agora eu vou adicionar um field, que é um campo. Qual é o campo? Descrição. Que é do tipo, ó, o tipo do campo, texto. Porque a descrição da tarefa é um texto, certo? E eu vou colocar mais um campo, que é concluído yes ou no. Então, eu coloco aqui, ó, concluído é uma pergunta. Se é uma pergunta, existe 2 respostas possíveis, sim ou não. Um campo booleano. Então, yes ou no. Concluído, talvez, não existe isso, né? Se for talvez é porque não se sabe, é indeterminado. Então, nem está concluído e nem concluído. Então, objetivamente, concluído, yes ou no, ok? E sempre nasce como não. Aqui é o default, ou seja, a forma padrão de como o item surge no banco de dados. Vocês vão entender. Quando eu crio um item no banco de dados, ele aparece aqui, nesta lista. Se eu configurar o padrão para não, toda vez que eu criar esse item, ele vai aparecer aqui como não, beleza? Continuando. Próximo passo é adicionar a lógica, né? Nós temos, ó, recapitulando, nós criamos os elementos, está aqui, ó, inserir uma tarefa, colocamos o botão, colocamos um grupo repetidor. Agora a gente precisa criar uma lógica para isso funcionar. Porque a gente já tem uma tabela pronta para receber esses dados. O que vai fazer esses dados serem inseridos no banco é justamente o workflow, é a lógica. Na aula passada, eu ensinei para vocês sobre essas 3 camadas. A camada de design, que é isso que a gente fez, a camada de banco de dados e a camada de workflow, que é o que nós vamos fazer agora. Como é que eu vou fazer com que a tarefa entre no banco de dados? Bem, eu preciso acionar um gatilho. Esse gatilho é esse botão salvar. Então, eu clico no botão salvar e adiciono um novo workflow. Então, eu clico aqui, ó, adicionar workflow. E já entro aqui na camada de workflow. Dentro desta camada, nós podemos criar ações. E qual vai ser a ação? A ação salvar tarefa, certo? Então, eu vou criar aqui, ó, data, think, create a new think. Então, eu estou dizendo aqui, ó, que a ação é uma ação que acontece no banco de dados. Está aqui o símbolo do banco de dados, ó. E essa ação é de criação. Então, eu estou criando um item. E este item é dentro da tabela tarefas. Mais especificamente, a descrição, que vai ser aquele input, insira uma tarefa, porque ele é do tipo texto. E o outro campo que existe lá é concluído, que nós não vamos
utilizá-lo agora, porque ele já surge como concluído não. Então, mesmo que eu não adicione nada aqui, por padrão, toda nova tarefa, como já foi dito, é configurado como não. Eu poderia muito bem, claro, se eu quisesse fazer isso, na hora que eu criar essa tarefa, eu colocaria aqui também o concluído igual a não. Certo? Eu vou deixar assim, só para garantir que vai funcionar. E daí, voltando aqui, observe aqui em cima, nós temos um problema. Esse problema diz respeito a um elemento que foi posto na tela e não configurado. Qual elemento foi esse? O Repeating Group. Se você clicar aqui em problemas, ele vai te levar para o Repeating Group. Por que acontece esse problema? Porque não existe tipo de conteúdo nem fonte de dados. Aí, a gente precisa, para exibir os dados, no Repeating Group, que é uma lista, a gente precisa do tipo de dados e também da fonte. Então, nós vamos fazer o seguinte. Qual vai ser o tipo de conteúdo que vai aparecer nessa lista? Não é a lista de tarefas? Então, o tipo de conteúdo vai ser tarefas. E a fonte? Onde é que eu vou buscar esses conteúdos? Eu vou buscar no meu banco de dados, a do Assist4, faço uma busca. No meu banco de dados, a tabela tarefas. Traga todas as tarefas. Ele está trazendo aqui nessa lista agora todas as tarefas. E eu posso aqui desmarcar esse item para aparecer todas as linhas no grupo repetidor. Ah, eu não estou vendo a linha, porque ainda não tem nenhum item visual adicionado dentro da tabela, dentro da lista. Vamos adicionar o primeiro. Vamos adicionar um texto dentro do grupo repetidor. Agora você consegue ver esse texto sendo duplicado ou replicado, por isso que chama de grupo repetidor, sendo repetido várias vezes. E esse texto nada mais é do que a descrição que está lá dentro da tabela. Então, eu estou buscando a lista de tarefas, da tabela tarefas, estou buscando todas as descrições dessa lista, que são as tarefas. Deu para entender? Então, é basicamente isso. Toda vez que eu agora clicar no botão salvar, eu vou criar um item aqui dentro. Vamos ver se está funcionando? Antes disso, eu vou vir aqui em Layout e vou desmarcar essa caixinha que é para aumentar o tamanho aqui até a margem da minha aplicação, ok? E para ver se está funcionando, claro, a gente precisa fazer um preview. Então, eu cliquei aqui em preview e agora nós vamos fazer o primeiro teste. Observe que foi tudo muito rápido, né? Mas eu acredito que você conseguiu acompanhar. Se não, volta um pouco o vídeo e rever de novo e você vai entender. Ok? Então, insira uma tarefa. Eu vou clicar aqui em inserir uma tarefa. Nova tarefa. Eu vou colocar assim, vou simular. Deixa eu ver aqui, o que seria tarefa? Lavar o carro é uma tarefa. Cliquei em salvar, já apareceu aqui ó, na lista. Lavar o carro. Agora, deixa eu ver. Lavar a louça. Só coisa de lavar. Lavar a louça. Cliquei em salvar. Vamos mudar um pouco, né? Fazer compras. Fazer compras. Salvar. Então, você já conseguiu acessar esse conteúdo, criar e visualizar na tela. Tudo bem? Então, a gente já conseguiu aqui explorar a lógica do aplicativo, a forma de a gente adicionar a tarefa e também a gente vai fazer agora uma coisa diferente. A gente vai limpar o input após salvar, porque observe, se eu clicar em fazer compras, eu posso indefinidamente estar enviando o mesmo dado, porque isso aqui não some, né, após o registro. Isso aqui é um problema, certo? Que a gente precisa resolver. Como é que a gente resolve? A gente vem aqui no botão salvar, dentro do mesmo fluxo de criar um item, a gente abre o workflow e após a criação do item, a gente vai fazer a ação seguinte, que já vem recomendada aqui, ó, ação recomendada, resetar relevant inputs. Com isso, a gente já pode recarregar a página e ao adicionarmos outra tarefa, por exemplo, gravar
videoaula. Então eu vou adicionar e já sumiu aqui, pronto para que eu possa continuar adicionando itens no meu banco de dados. Para ficar melhor ainda, uma coisa mais automatizada, a gente vem aqui, ó, próxima ação, ainda dentro do botão salvar. A próxima ação seria set focos, para dar focos no input. Então a gente escolhe o input, insira uma tarefa, que é este input aqui. E a gente colocou a ação nele. Set focos no input, insira uma tarefa. Então o que vai acontecer? Quando eu adicionar uma nova tarefa, por exemplo, viajar, não sei se viajar é uma tarefa, pode ser, viajar. Cliquei em salvar, ó, e já voltou para o ponto de partida, onde eu posso digitar uma nova tarefa. Nova tarefa. E assim eu posso fazer indefinidamente, ok? E a lista só aumenta aqui. Então o que temos aqui? A parte de lógica você já entendeu. A parte de banco de dados e a parte de design. O que nós temos ainda? Vamos verificar o funcionamento. Para isso a gente utiliza o modo de pré-visualização que a gente já fez aqui, que é essa parte visual que a gente está interagindo com o aplicativo. Faz de conta que é o aplicativo publicado, certo? E a gente pode fazer os testes, verificar a lista sendo atualizada em tempo real e corrigir erros, possíveis erros que surgirem. E foi o que a gente já fez. O erro era estar duplicando a mesma tarefa porque não apagava no input. E a gente corrigiu e fez tudo isso, ok? Observe que aqui foi uma aula bem simples, rápida, só para você ver o funcionamento da Bubble, né? Mas muita coisa pode ser feita ainda, tipo adicionar um botão para escolher esses itens, adicionar um botão para modificar esses itens, e isso vai ficar para as próximas aulas. Agora a gente vai ver o que a gente faz, no caso se a gente fosse publicar este aplicativo. A gente viria aqui em Deploy, ok? Eu não consigo aqui fazer Deploy porque eu estou na versão grátis. E eu tenho que fazer o upgrade para fazer Deploy. Mas digamos que eu tivesse mudado aqui o plano para o plano pago. Eu viria, clicaria aqui em Deploy, e daí esse meu aplicativo estaria funcionando já na web perfeitamente, sem esse nome aqui, ó, Version Test. E eu poderia, além disso, configurar o meu próprio domínio. Eu poderia vir aqui em domínio, e-mail. Após comprar o plano, eu poderia inserir o meu domínio aqui, que é aquele www. qualquer coisa lá, para que você pudesse acessar a sua aplicação por meio do seu endereço personalizado. Tudo bem? E agora a gente já tem o nosso aplicativo funcionando. Parabéns, você chegou até aqui, você conseguiu colocar o seu aplicativo aí, criar um pequeno aplicativo simples só para mostrar o funcionamento da Bubble. Parabéns, você criou tudo sem código e tudo está funcionando perfeitamente. Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre o sistema de login e cadastro, porque aqui eu criei tudo, como você pode ver, eu criei tudo sem fazer login, né? A gente criou tudo isso aqui. Então, de quem são esses dados? Do usuário que está logado agora, que eu não sei quem é, deixa eu ver. Criado por ninguém. Não tem dono, está vazio. Porque quando você estiver logado, vai aparecer criado por fulano de tal. Então, aqui é usuário anônimo, não existe usuário, na verdade. E daí, a gente vai criar um sistema na próxima aula de login e cadastro. A gente vai poder colocar os usuários e vincular esses usuários a essas listas. Tudo bem? Então, dito isto, né? Só para finalizar aqui, se você precisar de uma ajuda profissional para te ajudar a destravar o seu aplicativo, pode contar comigo. Eu vou deixar aqui o e-mail e você pode entrar em contato por lá e a gente marca uma reunião rápida para eu entender o funcionamento do teu aplicativo e te ajudar a destravar ele, beleza? Dito isto, nos vemos aí nos próximos vídeos. Não esquece de deixar o like e compartilhar este vídeo. Até mais!